Olá, meu amigo, minha amiga, você que vai fazer o concurso agora para PM do Pará. Nós vamos fazer uma pequena revisão, ok? Do direito constitucional do Estado, da Constituição Estadual. Lembre-se, nós estamos apenas revisitando alguns pontos da matéria que você já deve ter estudado, já deve ter aprendido. Só relembrando também, o direito constitucional, a Constituição Estadual, tem muito da Constituição Federal, por razões que nós já discutimos. Então, se você estudou com atenção a Constituição Federal, mesmo que não tenha dado a devida atenção à Constituição Estadual, não se preocupe, você vai conseguir se livrar aí das questões na maioria das vezes. Por isso, nós vamos pontuar aqui na revisão algumas questões que são peculiares à Constituição Estadual, alguns pontos, alguns nuances da Constituição Estadual, que você não encontra na Constituição Federal, que são próprias da Constituição do Estado, ok? Então, o objetivo é só uma pequena revisão. Guarde, faça os seus quadros, faça os seus esquemas para a prova, que agora não dá tempo de correr atrás de toda a matéria de novo, ok? Se você esqueceu de alguma coisa, vá lá, veja pontualmente aquele tópico. Não vai ler toda a matéria, não dá tempo. Então, do que eu selecionei, do que nós tínhamos para estudar, do conteúdo do direito constitucional, da Constituição Estadual, eu selecionei 2 tópicos que eu considero relevantes segundo o histórico das provas nessa área. Nós vamos ver um pouco da disciplina na Constituição Estadual a respeito dos militares do Estado e, é óbvio, a segurança pública, ok? Já anotei alguma coisa aqui no quadro para a gente não perder tempo. Vamos lá, então. Os militares do Estado, esse tema, como nós sabemos, está lá tratado no tópico da organização do Estado, certo? Dentro do capítulo 3, título 3, capítulo 3, quando a Constituição Estadual trata da administração no Estado. Dentro desse capítulo, só para que você entenda um pouco do que nós vamos falar, a Constituição Estadual ela vai disciplinar tanto a organização própria da administração, com os princípios, o controle dos atos administrativos, o regramento relativo aos serviços públicos, os servidores civis, e na seção 5 ela trata dos militares do Estado, ok? Quem são os militares do Estado? Segundo a nossa Constituição Estadual, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, certo? Os integrantes dessas 2 corporações são os militares do Estado. Aqui, lembrando, até 1999, com a emenda constitucional daquele ano, a Constituição Estadual chamava os militares do Estado de servidores militares, certo? Em 99, por força de alteração na Constituição Estadual, que repete basicamente o que se fez na Constituição Federal, nós deixamos de usar a nomenclatura servidores militares e os chamamos apenas de militares, ok? Mas se você der uma olhadinha no texto, mais tarde, ou se você já não ouviu, ainda em alguns pontos a Constituição Estadual faz a menção aos servidores militares, ok? É uma questão que tem uma justificativa que não cabe agora. O que você deve lembrar é que apesar dessa nomenclatura, dessa nova nomenclatura, só militares dos estados, os militares são servidores, no sentido de que prestam serviço, exercem funções públicas, certo? Então, o regime jurídico existente praticamente não mudou, ok? Não por isso, não por conta da nomenclatura, ok? Então, voltando, os servidores militares, essa nomenclatura já não existe. Nós temos só militares do Estado, nós temos a PM e o Corpo de Bombeiros Militar, ok? Dentre as diversas disposições que são aplicadas aos militares do Estado, nós vamos ver aqui alguns dos direitos fundamentais sociais que a Constituição Estadual, assim como faz a Constituição Federal, em relação aos militares da União, estende aos militares dos Estados. Inclusive, você tem que lembrar que a disciplina dos militares dos Estados, ou no caso do nosso Estado, ela é muito parecida, não é igual, aos militares da União por força da própria Constituição Federal, que manda aplicar aos militares dos Estados aquelas ou algumas disposições lá do artigo 142 da Constituição Federal, perfeito? Pois bem, mas antes vamos falar dos direitos que os militares do Estado têm e que também são direitos dos servidores civis, ok? Lembre-se destes, porque são mencionados na Constituição Estadual. Ela diz que
são direitos dos militares, ok? Do Estado. Alguns direitos mencionados, alguns dispositivos mencionados no artigo 7º e 37 da Constituição Federal. O que nós devemos ressaltar? Quais são, então, alguns destes direitos sociais fundamentais? O direito ao 13º salário, ok? É uma menção feita à Constituição Estadual ao artigo 7º. O direito às férias remuneradas, com acréscimo de 1/3 a mais, assim como os servidores civis. O direito ao salário família é um direito previdenciário, ok? Ainda o direito à licença gestante, o direito à licença paternidade. Fazendo referência ao artigo 37, a Constituição Estadual estende aos servidores, ou melhor, já o termo indo aos militares, o direito à irredutibilidade de vencimentos. Perfeito? O direito à irredutibilidade de vencimentos e de subsídios. Aí a própria Constituição Estadual, após fazer a menção a estes direitos que os militares têm provenientes da Constituição Federal, diz, sem prejuízo de outros previstos em lei. Mas ali mesmo no artigo 48 da Constituição Estadual, ela faz referência a outros direitos. Ela repete o direito à irredutibilidade dos vencimentos, certo? É um direito dos militares, é um dos mais importantes direitos que o servidor, que o trabalhador de uma forma geral tem. A gratificação de risco de vida de 50%. Essa gratificação de risco de vida, ela é calculada com base no vencimento básico. Então, cuidado, esses 50% do vencimento básico. Perfeito? Se o oficial, no caso da Polícia Militar, se o oficial, no caso do Corpo de Bombeiros, recebe por meio de subsídio, a gente não vai falar em gratificação, porque nós temos aí a remuneração e a remuneração é que compreende uma parcela fixa e uma variável. O subsídio não, o subsídio é parcela única, ok? Mas para aqueles militares, ok, que desempenham funções e recebem contraprestação por meio de remuneração, onde há uma parcela fixa e podem haver variáveis, nós temos a gratificação de risco de vida. Ela é de 50% calculada apenas sobre o vencimento básico. Cuidado, muito comum nas provas você ter a troca dessas informações e a banca colocar ali remuneração. 50% da remuneração e você vai no embalo. 50% dos vencimentos no plural. Não, é 50% do vencimento básico, que é aquela parcela principal da nossa remuneração. Ainda, segundo o artigo 48 da Constituição Estadual, o servidor militar, ou melhor, o militar do Estado, tem direito ao seguro de acidentes do trabalho, que vai ser custeado exclusivamente pelo Estado. O servidor, o militar, ele não vai pagar uma parcela desse seguro, ok? E um adicional, que é uma previsão específica da Constituição paraense. Você não encontra normalmente esse tipo de acréscimo pecuniário em outras PMs, em outros corpos de bombeiros militares, certo? Em outras organizações. É algo muito peculiar do Estado do Pará, esse adicional de interiorização na forma da lei. A Constituição apenas garante esse adicional, dadas as dimensões do Estado, certo? Salvo engano, nós temos aqui no Estado um município, um dos maiores municípios do país, se não o maior, um dos maiores do mundo, ok? Então, é um Estado com dimensões significativas e, por isso, o adicional. Mas o valor, a base de cálculo, tudo está na lei. A Constituição Estadual só vai garantir, perfeito? Prosseguindo nessa disciplina dos servidores militares, a Constituição Estadual diz que a investidura, a posse do cargo, certo? A investidura e a posse estão ali juntas. Investir é dar posse das funções de um cargo a alguém. Então são atos jurídicos e de fato que estão ali juntos. A investidura num cargo dentro das corporações militares do Estado vai depender, é óbvio, como a Constituição mesmo fala, a Constituição Estadual não poderia ser diferente, da realização de concurso público, ok?
mais um curso de formação e curso de formação e adequação daquele candidato ao exercício das funções. Então não basta ser aprovado no concurso, há necessidade de você ser aprovado num curso de formação e adaptação e adequação para aquelas funções do cargo, ok? Prosseguindo, o oficialato, o acesso à carreira do oficialato especificadamente, vai depender, óbvio, de um concurso público também. Concurso público que pode ser de provas, pode ser provas e títulos, mais um curso de formação de oficial. Esse curso, é óbvio, é muito mais extenso do que esse mencionado aqui em cima, genericamente para todos os militares, certo? Então, para o acesso à carreira do oficialato, há necessidade de um curso de formação específico de oficial, que é bem mais extenso, bem mais aprofundado do que aquele curso de formação e adaptação que nós falamos ali, certo? Mas uma peculiaridade da Constituição Estadual aqui, e eu já pedi atenção a você na aula, é o seguinte: esse curso ele vai ser feito na corporação, nas corporações do Estado, na PM ou no Corpo de Bombeiros, certo? Destas corporações, o curso dessas corporações, ou pode ser um curso de formação de outros entes da federação, mas na forma da lei. A Constituição Estadual apenas permite que um candidato aprovado no concurso público que já tenha feito o curso de formação de oficial em outra unidade da federação possa usar esse curso aqui para tomar posse, para ser investido num cargo, ok? Então preste atenção nisso. Esse curso de formação normalmente ele é realizado pelas corporações do Estado, mas a Constituição permite, nos termos da lei, a lei quem vai disciplinar, ok? Que esse curso possa ser feito em outras unidades federadas e possa aqui ser aproveitado. Enfim, essas são algumas características, alguns direitos e características das funções ou dos cargos próprios no contexto dos militares do Estado. Em relação aos servidores civis ainda, nós vamos ver algumas diferenças, certo? A principal característica ou principal justificativa, melhor dizendo, para essas diferenças de regime em relação aos servidores civis é o fato de que aqui nós temos nas carreiras militares uma disciplina e uma hierarquia muito mais rígidas. Quando se fala em disciplina e hierarquia militar, algumas pessoas acabam entendendo isso de forma equivocada. Disciplina e hierarquia existem em todo serviço público, mas disciplina e hierarquia militares são muito mais, estão em um nível muito mais elevado. Aqui se dá um peso maior, dadas as funções próprias e a necessidade de obediência muito maior aqui, ok? Então, esta característica e as funções que os servidores, os agentes dessas duas carreiras exercem, impõem certas diferenças que inclusive são históricas no Brasil, ok? E continuaram sendo repetidas na Constituição Federal e reproduzidas agora na Constituição do Estado. Essas diferenças de regime são, como eu já disse antes, também provenientes da Constituição Federal, da imposição que a Constituição faz aos militares dos estados lá, de respeitarem certas previsões feitas aos militares da União. Então, parênteses, lembrando, militares da União são os integrantes das três armas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Militares dos estados, PM e Corpo de Bombeiros Militar. Acabou-se o rol dos agentes militares do Estado, da União e dos Estados. Perfeito? Então tome cuidado. Os militares dos Estados ou os militares do nosso Estado, PM e Corpo de Bombeiros Militar, têm essas diferenças porque a Constituição Federal impôs e nós reproduzimos na Constituição Estadual, ok? Então, a posse do cargo, emprego ou função é uma primeira diferença. Civil importem algumas consequências aqui dentro. Veja, há uma diferença rapidamente. Os servidores civis podem acumular
cargos, empregos e funções públicas em determinadas circunstâncias. Eles podem acumular. Em relação aos militares, não há essa prerrogativa. E a diferença é esta, então. O agente militar, aquele que integra o quadro, um dos quadros dos militares dos estados, certo? Se ele toma posse de cargo ou emprego público civil de forma permanente, automaticamente ele vai para a reserva na forma da lei. Reserva remunerada na forma da lei. Qual vai ser o montante do valor que ele vai receber na reserva remunerada? A lei vai definir. Mas tomou posse em cargo ou emprego civil permanente, vai para a reserva remunerada, certo? Agora, tomou posse em cargo, emprego e função civil temporária que não seja eletiva, aí nós temos outras consequências, certo? Aqui a primeira observação. A Constituição Estadual fala, não poderia ser diferente, de posse, encargo, emprego e função, apenas quando fala do cargo, emprego ou função temporárias. Porque não pode existir uma função isolada permanente, certo? Então a posse, encargo, emprego ou função temporárias, civis temporárias, desde que não sejam aquelas eletivas, porque existe disciplina específica para funções para cargos eletivos, cargos de vereador, prefeito, deputado, governador. Há disciplina constitucional específica, então não confundamos. Esses cargos, empregos e funções temporárias, civis temporárias que falamos, exceto aquelas eletivas, certo? Tomando posse destes cargos, empregos e funções temporárias, o militar será, em primeiro lugar, agregado ao respectivo quadro. Em resumo, ser agregado significa que você não pode mais exercer as prerrogativas próprias à sua patente, ok? Não pode exercer as prerrogativas próprias do posto que você ocupa, da graduação que você ocupa, certo? Então, a partir do momento que você exerce a função civil temporária, você é agregado pela autoridade superior, é agregado ao respectivo quadro, certo? O tempo que você fica fora é contado para promoção, é por tempo mesmo de serviço. E para reserva remunerada, certo? Você pode ficar afastado por 2 anos, corridos ou intercalados. Se você ultrapassa esses 2 anos de afastamento, no exercício dessas funções, cargos e empregos temporários, você vai direto para a reserva remunerada nos termos da lei. Então esse afastamento, a posse de cargo, emprego ou função temporárias, só pode se dar pelo prazo máximo de 2 anos. Se ultrapassado, você vai para a reserva remunerada. Cuidado com isso, ok? Ainda ressaltando as principais diferenças dos militares dos estados para os servidores civis, os militares dos estados estão proibidos de se sindicalizar e de fazer greve, ok? Então eles não podem formar sindicatos, não podem fazer greve, certo? Por isso, é muito comum a criação de associações dos policiais militares, associações dos bombeiros militares, ok? Como eu disse em aula, alguém vai lhe dizer ou vai mencionar, mas eu ouvi os policiais de certo estado fazendo greve. Eles estavam fazendo uma paralisação. O movimento se assemelha ao movimento grevista, mas eles não estavam fazendo greve conforme determina a lei, porque policiais militares não podem fazer greve. Mas eles pararam, tudo bem. Deflagraram o movimento grevista, mas é ilegal. Mas a mídia não falou isso. A mídia não sabe muita coisa, certo? Então, eles não podem se sindicalizar nem fazer greve, o que não significa que não possam se organizar de outras formas que não em sindicato, perfeito? E ainda, enquanto em serviço ativo, enquanto os militares estiverem em serviço ativo, eles não podem se filiar a partido político. Ok? Não podem se filiar a partido político enquanto estiverem em serviço ativo. Mas aí vem uma questão que a própria Constituição Estadual coloca e que nos causa estranheza a partir dessa afirmação. E aí nós temos que lembrar o que fala o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal. Se o militar ativo não pode se filiar a partido político, como é que ele pode concorrer a cargo eletivo? Porque a Constituição Federal permite, certo? E a Constituição Estadual repete, desde que se observe a Constituição Federal. É muito simples. O servidor militar, o agente militar, para não confundir com o servidor de novo.
aquele agente, o militar do Estado, que seja alistável, que tenha os requisitos para se alistar eleitor, ele pode concorrer a um cargo eletivo? Pode concorrer a um cargo eletivo. Não vai fazer isso a partir de um partido político. Exatamente. Então ele não precisa preencher esse requisito de estar afiliado a partido político. É essa a questão. Mas aí, nesse caso, o militar alistável pode ser eleito? Pode concorrer a um cargo eletivo? Sim. Mas aí a Constituição Estadual manda observar as regras da Constituição Federal, que significa que se este militar contar com menos de 10 anos de serviço, ele tem que se afastar da função. Em outras palavras, ele tem que pedir exoneração, certo? Ele tem que pedir para sair, mesmo, e essa saída é permanente, perfeito? Agora, se ele contar com mais de 10 anos de serviço, no quadro do serviço na carreira, quando ele se inscreve para concorrer ao cargo, quando ele faz o seu pedido à Justiça Eleitoral como candidato, ele é agregado pela autoridade superior. Ou seja, a partir do momento que ele faz a inscrição como candidato, ele já não pode mais exercer as funções próprias da sua patente, do seu posto, certo? Da sua graduação. Se ele for eleito, passa automaticamente para a inatividade, ou seja, para a reserva remunerada. Perfeito? Então, menos 10 anos de serviço, se afasta, mais de 10 anos de serviço, ele necessariamente vai ser agregado e, se for eleito, certo? Passa no ato da diplomação para a inatividade, ou seja, para a reserva remunerada. Perfeito? Essas diferenças, então, de regime, mais os direitos e essas questões relacionadas ao concurso, ao ingresso, em especial o curso de formação de oficial que pode ser feito em outra unidade da federação, eu reputo os mais importantes, preste atenção, ok? Se você não leu, dê uma lidinha rápida então na Constituição Estadual, porque são poucos artigos, é fácil de você gravar, ok? Mas também não vai se desesperar, aquilo que você já aprendeu com a Constituição Federal ajuda e ajuda bastante. Vamos agora à análise dos aspectos relacionados à segurança pública, ok? Aqui, ainda uma vez, eu sei que é repetitivo, é cansativo por vezes, mas ainda uma vez, o que a Constituição Estadual disciplina a respeito da segurança pública é uma repetição quase que ipsilítere da Constituição Federal no artigo 144. Por isso, apesar de nós falarmos alguns desses tópicos também que estão na Constituição Federal, a gente realça as diferenças, dá realce mais as diferenças do que aquilo que você já aprendeu na Constituição Federal, ok? Então vamos lá. A segurança pública no Estado é organizada conforme dispõe a Constituição Federal no artigo 144 e nós já vamos relembrar por quê. Assim como está previsto lá, a segurança pública é colocada na Constituição Estadual também como um dever do Estado, certo? Então, todos os aspectos relacionados à segurança pública são dever do Estado, um direito e responsabilidade de todos. Então, segundo a Constituição, é um dever do Estado organizar, disciplinar as estruturas, os órgãos, os agentes para prestar a segurança, os serviços de segurança pública. É um direito da população exigir, ok? Mas é um dever dela também colaborar, ter a responsabilidade naquilo que lhe compete. Então é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, ok? Qual o objetivo dos órgãos e da segurança pública? A preservação da ordem pública, a incolumidade do patrimônio e das pessoas do patrimônio. Cuidado, preservação da ordem pública, não ordem política, não ordem de qualquer outra coisa. Então, preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Perfeito? Esses são os objetivos. A Constituição coloca como objetivo, mas são os objetivos da segurança pública. Quais são os seus órgãos? Os órgãos que prestam o serviço de segurança pública, que atuam na segurança pública no Estado, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Cuidado, a segurança pública tem dentro dela órgãos com servidores civis, Polícia Civil, e agentes militares, os militares dos estados, PM e Corpo de Bombeiros Militar, ok? Estes são os órgãos que prestam serviços de segurança pública no atingimento desses objetivos. Aqui, sempre relembrando, qual é
a interpretação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos órgãos de segurança pública, do rol deles. Como eu digo, já disse, nunca é demais lembrar, é uma das questões mais cobradas em concurso, é simples e ainda assim é cobrada, pelas razões que só as bancas conhecem. O fato de que o Supremo entende que aquele rol de órgãos de segurança pública que está lá no artigo 44 da Constituição Federal é um rol taxativo. O artigo 144 da Constituição Federal diz que são órgãos de segurança pública a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. Esses três órgãos de segurança pública de responsabilidade da União. Ainda as polícias civis, a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militares. Estes três de responsabilidade do Estado. Esta relação de 6 órgãos de segurança pública é taxativa. E não foi uma, mas várias vezes que o Supremo se manifestou no sentido de que este rol de órgãos de segurança pública, ele não pode ser ampliado pelos estados, pelo Distrito Federal. Esse rol é taxativo, não é exemplificativo. Então, se houver necessidade de criação de um novo órgão de segurança pública, o que eu faço? Eu peço para o legislador constituinte derivado, certo? Para que ele inclua na Constituição Federal mais um órgão de segurança pública, certo? Os estados não podem fazer isso, certo? Ah, mas a Constituição Federal mesmo disciplina a Guarda Municipal. O Supremo já disse, apesar de estar dentro do tópico que trata da segurança pública na Constituição Federal, não é órgão de segurança pública. Então foi mal colocado lá? Sim, foi mal colocado lá. O rol de órgão de segurança pública é só aquele lá, só aqueles 6, e o Estado não pode ampliar, perfeito? Prosseguindo, quando trata ainda das disposições gerais relacionadas à segurança pública, a Constituição Estadual diz o seguinte, que a política de segurança pública do Estado deve ser submetida, nos termos da lei, no prazo e nos termos da lei, à apreciação da Assembleia Legislativa, que vai fazer então uma consulta pública, certo? Que vai levar isso à discussão pública, com ampla participação social. Então quer dizer que a política pública do Estado, antes de ser aprovada, alterada, é submetida, é óbvio, à Assembleia Legislativa para a aprovação da lei correspondente, mas a Assembleia, antes da aprovação da norma, vai fazer uma audiência pública, vai fazer debates públicos com toda a sociedade, certo? Essa é a ideia, é uma consequência do princípio democrático aplicado à segurança pública. Agora, outro aspecto da organização geral da segurança pública no Estado, e isso muito peculiar ao Estado do Pará. Como nós já sabemos, e eu já comentei, o Estado do Pará tem um histórico muito ruim de conflitos fundiários, de conflitos agrários, sejam particulares, sejam de grupos, enfim, é um histórico muito ruim. Até pouco tempo, o Estado mantinha-se no ranking das mortes decorrentes de conflitos fundiários como um Estado campeão. Quase 40% das mortes relacionadas a conflitos fundiários agrários estava no Estado do Pará. Então essa questão fundiária, agrária no Estado é muito latente, é muito importante, e a Constituição Estadual então vai trazer uma disciplina específica. Se ajuda ou não no dia a dia, são outras questões, é outra questão. A questão para nós no concurso é que há a previsão. Então diz a Constituição Estadual que a Polícia Militar e a Polícia Civil, não fala dos bombeiros, nós já vamos entender por quê, certo? Relembrar, na verdade, por quê. Então, a Polícia Civil e a Polícia Militar não intervirão em questões possessórias e de despejo, salvo em ações preventivas, nas hipóteses de flagrante delito ou por ordem judicial, certo? Mas as exceções já praticamente excluem qualquer possibilidade de regra, ok? De haver uma outra hipótese. Então, a Polícia Civil e a Militar não vão intervir em questão possessória e despejo, salvo como medida de prevenção, certo? Salvo nas hipóteses de flagrante delito e salvo quando por ordem judicial. Agora, nas hipóteses de atuação preventiva,
E no cumprimento de ordem judicial diz a Constituição que as ações correspondentes serão conduzidas por um oficial militar ou estarão a cargo de um delegado de polícia. Sempre, necessariamente. Então, as ações preventivas, certo? As ações preventivas e o cumprimento de ordem judicial, as ações correspondentes vão estar sempre a cargo de um delegado de polícia ou de um oficial militar, certo? Este oficial e delegado que conduzirem estas operações, segundo a Constituição Estadual, ficam solidariamente responsáveis, certo? Por todos os excessos e violações de direitos humanos que acontecerem nessas operações. Como nós já comentamos, fica difícil imaginar como uma Constituição Estadual possa estender, por exemplo, a responsabilidade criminal, penal, sendo que essa competência para legislar é da União, e ofendendo um dos princípios mais caros do direito penal, de que a pena não ultrapassa a pessoa do infrator, certo? Mas ainda assim é uma previsão na Constituição Estadual, você só tem que lembrar dela, de que os oficiais militares conduzirem as operações e os delegados de Polícia Civil que estiverem eventualmente conduzindo aquela operação ficam solidariamente responsáveis pelos excessos que se cometam nelas e por todas as violações a direitos humanos que dali sejam provenientes. Perfeito? Prosseguindo então, analisando rapidamente cada um dos 3 órgãos de segurança pública. A Polícia Civil. A Polícia Civil desempenha, no contexto dos órgãos de segurança pública, funções notadamente de polícia judiciária. Como nós já sabemos, existe uma divisão, existe uma classificação das funções em 2 grupos em relação aos órgãos de segurança pública. Ou eles exercem funções de polícia judiciária, polícia repressiva, aquela que atua após o cometimento do delito, ou eles exercem funções de polícia ostensiva, de polícia administrativa, que atua antes da ocorrência do delito, visando a prevenção, visando a evitar a ocorrência do delito. No caso da Polícia Civil, ela é uma polícia judiciária. É isso que a caracteriza. Então, a Polícia Civil tem a função de atuar repressivamente após a ocorrência do delito, visando basicamente a colheita de provas relacionadas à materialidade da conduta e da autoria. Ok? A nossa Constituição Estadual vai dizer que a Polícia Civil, instituição permanente, é óbvio que é permanente, assim como a Polícia Militar, assim como é o Corpo de Bombeiros Militar, ela tem a função de polícia judiciária, auxilia a justiça criminal, mas não é órgão do Poder Judiciário, cuidado, está integrada na estrutura do Poder Executivo, certo? Então, auxilia a justiça criminal, então exerce funções de polícia judiciária e na investigação de crimes, exceto os militares. Então, essa é a sua principal função, servir como polícia judiciária. A Constituição Estadual ainda realça que o titular da Polícia Civil, aquele que ocupa o cargo de chefia maior dentro do órgão, ele necessariamente tem que vir da carreira policial civil, tem que integrar a carreira, não pode ser um cargo em comissão puro, não pode ser uma pessoa que venha de fora, o que é muito salutar, vamos e convenhamos. Então o titular, ele é escolhido pelo governador do estado, ele é nomeado pelo governador do estado, a quem cabe a direção dos órgãos de segurança pública no estado, certo? A eles é que os órgãos de segurança pública estão subordinados. Então o titular vai ser nomeado pelo governador, mas tem que integrar a carreira policial civil do estado, certo? Ainda, relembrando que as funções de delegado de polícia só podem ser exercidas, como parece óbvio, por servidores que integram a carreira, isso é mais do que óbvio. O cargo de delegado de Polícia Civil, ele é privativo de bacharéis em Direito, certo? Ele é privativo de bacharéis em Direito. Vão fazer um concurso público de provas e títulos, enfim, ok? E os agentes, os agentes, os delegados, eles vão receber sua contraprestação por meio de subsídio, parcela única, ok? Prosseguindo, Polícia Militar. A Polícia Militar
no contexto daquela divisão que eu acabei de fazer em relação a órgãos de polícia judiciária e órgãos de polícia administrativa ostensiva, é notadamente uma polícia administrativa. Uma polícia que atua ostensivamente na prevenção da ocorrência do delito. Então a polícia militar está ali atuando na prevenção. Ela atua ostensivamente no patrulhamento, com o objetivo de evitar a ocorrência do delito, de impedir um ato infracional. O que marca a polícia administrativa normalmente é o uso de vestes comuns, de fardamento comum. E quando trata lá dos objetivos da polícia militar, a Constituição Estadual vai ressaltar isso. Quais são as funções da polícia militar? Policiamento ostensivo fardado, certo? Ainda, a preservação da ordem pública, mas é uma função, é um objetivo que cabe a todos os órgãos de segurança pública. Ainda, a segurança interna do Estado, preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. No caso da Polícia Militar do Pará, as próximas atribuições, elas estão na própria Constituição, não vão nem ser previstas na legislação de regência, nos estatutos, certo? Então, cabe à Polícia Militar auxiliar, certo? Colaborar com a fiscalização florestal dos rios, enfim, tudo o que estiver relacionado à preservação do meio ambiente, certo? Dos estuários, enfim, tudo relacionado à preservação do meio ambiente e ainda atuar na proteção do patrimônio histórico, cultural do Estado. Perfeito? Então, estas funções normalmente não aparecem nas constituições, mas na Constituição Estadual paraense ela aparece. Ainda só para finalizar, o comandante-geral da Polícia Militar ele é nomeado pelo governador do Estado, isso é óbvio. Dentre os integrantes da carreira, também óbvio. Dentre os oficiais do último posto. Perfeito? Então, o comandante-geral necessariamente é um oficial, ocupa o último posto da carreira e é nomeado, e assim como é destituído deste cargo, certo, que é de comandante-geral, pelo governador do Estado. Para finalizar, o Corpo de Bombeiros Militar. Os bombeiros militares, apesar de estarem aqui dentro da segurança pública, eles não são órgão policial. Ah, mas então por que estão aqui? Por que são órgãos de segurança pública? Porque eles atuam na incolumidade das pessoas, na preservação da ordem pública, mas não no combate ao delito. Em outras funções, defesa civil, combate a incêndio, prevenção a incêndio. Perfeito? Então, o Corpo de Bombeiros Militar, apesar de ser órgão de segurança pública, e ele é, pelo amor de Deus, ele não exerce funções de polícia propriamente dita. No sentido de que o Corpo de Bombeiros Militar não vai atuar na promoção daqueles interesses que são protegidos pelo direito penal. Não vai fazer observar o direito penal, certo? Ainda assim, o órgão de segurança pública exerce inúmeras funções relacionadas à segurança pública, que não seja o combate à criminalidade e a prevenção à criminalidade, perfeito? Pois bem, o Corpo de Bombeiros Militar é a instituição permanente também, assim como é a PM, assim como é a Polícia Civil, certo? Se subordina ao governador do Estado, assim como a PM, assim como a Polícia Civil, é o que a Constituição Federal diz, e tem inúmeras funções, só relembrando, prevenção e extinção de incêndios, a proteção, a busca e salvamento de pessoas. A gente só vê no momento dos bombeiros o combate, a prevenção e o combate a incêndios, certo? Mas existem inúmeras outras funções, normalmente previstas em lei. A Constituição Estadual, como a gente sabe, vai relacionar muitas delas no próprio texto, certo? Mas voltando então, prevenção e extinção de incêndios, proteção, busca e salvamento de pessoas, ainda o socorro de emergência, certo? De emergência, a realização de atividades periciais relacionadas às suas funções, notadamente quando se trata de perícia relacionada a incêndio, ainda a proteção balneária, certo? Nos estuários, por meio de guarda-vidas. Ainda a prevenção de acidentes e incêndios na orla marítima, na orla fluvial.
conforme dispõe a Constituição Estadual. Ainda a prevenção a incêndios florestais, a prevenção e o combate a incêndios florestais, as funções de defesa civil de uma forma geral e as atividades técnico-científicas relacionadas também às suas funções que nós acabamos de ver. Estas atividades, uma lida com calma, eu lhe garanto já é suficiente para a prova, ok? Em relação aos bombeiros militares, ainda algumas observações. A Constituição diz que serão implantadas unidades do Corpo de Bombeiros Militares, unidades equipadas, em primeiro lugar, preferencialmente nos municípios mais populosos. Dadas as características do Estado, a sua dimensão e a permanente falta de recursos, a Constituição diz que, então, em primeiro lugar, implante unidades equipadas nos municípios mais populosos, certo? Ainda a Constituição diz que os bombeiros, sob a sua orientação, supervisão técnica, pedagógica, organizarão grupos, brigadas de combate a incêndio, certo? Tanto em repartições públicas e empresas privadas, nos bairros das cidades, certo? Então é uma função importante dos bombeiros organizar esses grupos, essas brigadas de combate a incêndio. A organização deles, a supervisão técnica, a supervisão pedagógica, a orientação está toda a cargo dos bombeiros. Para finalizar, lembrando, conforme a Constituição Federal fala, que tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros Militar são força auxiliar e reserva do Exército, certo? Cuidado, é muito comum as pegadinhas dizendo que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, subordinados ao governador do Estado, força auxiliar e reserva do Exército. Não. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar estão subordinados ao governador do Estado porque é dele a responsabilidade pela política de segurança pública no Estado, certo? Mas força auxiliar e reserva do Exército só são a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, porque são as únicas das três instituições que são instituições militares. Perfeito? E são forças auxiliares e reserva do Exército, não das Forças Armadas como um todo. Perfeito? Então assim nós encerramos a nossa revisão daquilo que nós vimos agora. Dê uma lida com calma. Se você não viu ainda a Constituição Estadual porque não deu tempo de estudar tudo, dá uma lida. Não vai levar mais do que 10 minutos, mas uma lida com calma, sem desespero. Nesses tópicos em especial, porque geralmente são os que mais caem na prova. E ao fazer a prova, todo mundo fala, mas com sinceridade, vá com calma, porque se não for essa a oportunidade, outras aparecerão, basta continuar estudando, ok? Um grande abraço.